Eles mentiram para vocês e você vendeu todo o seu Bitcoin no pânico. Espero que esse não tenha sido o seu caso, mas eu sei que foi de muitos investidores de curto prazo que acreditaram na narrativa que estavam dizendo aí que o bull market acabou. Mas como sempre, lá na minha comunidade fechada, a gente faz uma análise de ciclo, uma análise macroeconômica, uma análise de sazonalidade, dados on-chain para tirar todo o ruído de curto prazo. E eu vou trazer para vocês um extrato dessa aula, dessa call que a gente faz semanalmente lá, que tira todo o ruído e vocês vão entender o momento exato que estamos do ciclo, tudo que podemos esperar do ciclo e os catalisadores que a gente tem pela frente, se a gente ainda tem chance de andar muito mais e o Bitcoin possa bater aí 150, 200 mil dólares. Mas antes, você caiu de paraquedas aqui nesse canal, não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho aí para receber uma notificação todas as vezes que um vídeo novo for lançado. Agora, deixando de ladainha, quero trocar uma ideia com vocês aqui basicamente sobre alguns pontos. Macroeconomia, dados on-chain, sazonalidade do ciclo e catalisadores pela frente, tá? Então, 4 pontos que eu quero trocar uma ideia aqui com vocês. Vem comigo, tá? Sem pressa, pega o papelzinho, a caneta, anota tudo, pode mandar mensagem aí tirando dúvida, beleza? E vamos trocar uma ideia. Primeiro, o ponto macroeconômico, que foi o que fez o mercado derreter essa semana, indo buscar 89 mil dólares, até um pouquinho menos, e depois fez o mercado explodir no dia de hoje. Vamos entender o que aconteceu. Primeiro, eu trouxe vários indicadores aqui para a comunidade, mas eu acho que 2 aqui bastam para a gente trocar uma ideia, tá? Primeiro foi o payroll. Então, mais vagas de empregos foram criadas além da expectativa, né? Então, o mercado esperava 164 mil e veio 256 mil. Isso daqui mostra que a economia, o mercado de trabalho norte-americano ainda está bastante resiliente, mas você pode pensar, pô, Cria, mas se é ruim aonde que isso é ruim? As pessoas estão tendo trabalho. Mas do ponto de vista para quem está investindo em renda variável, o investidor ele enxerga isso aqui como um ponto negativo e eu vou te falar o porquê, beleza? Então quando a gente fala da economia, o Banco Central americano ele tem uma ferramenta para reaquecer ou esfriar a economia que impacta diretamente na inflação. Então, se o Banco Central americano ele baixa juros, ele reaquece a economia, ele aquece a economia e ele faz com que a inflação tenha mais chance de voltar a subir. Mas se a gente tem o mercado de trabalho se mostrando resiliente e forte, ele não tem motivo para cortar a taxa de juros. E foi isso que o mercado cripto como um todo começou a precificar de uma forma super negativa, não só o mercado cripto, como todo o mercado de renda variável, que foi quando a gente teve aquela grande correção. Mas o sentimento do investidor, ele funciona de uma forma pendular, como um extremo para o outro. Ou ele está super otimista, achando que o Bitcoin vai bater $1 milhão, ou ele está super pessimista, achando que o Bitcoin é uma pirâmide, quebrou e agora já era. Então, a gente estava vivenciando um mercado super otimista e aí, do nada, a gente mudou para um mercado super pessimista. E a gente trocou uma ideia na comunidade falando, cara, qualquer notícia que vir aqui que seja um pouquinho boa, vai ter um impacto muito bom para o mercado. E no dia de ontem, a gente teve o PPI, que é o índice de preço ao produtor. Basicamente, a inflação medida pelo ponto de vista do produtor, que obviamente, se a dele aumenta, ele repassa para o consumidor, que é o que importa no final das contas para o Banco Central americano decidir sobre a taxa de juros. Se a inflação estiver crescendo, claro que ele não vai baixar a taxa de juros, ele poderia até aumentar para poder controlar a inflação, já que o mercado de trabalho ainda está bem safe. Beleza, pessoal? Esse é um ponto. E o PPI, ele veio abaixo do esperado. E o mercado ontem começou a precificar o quê? Cara, o CPI hoje vai vir um pouco abaixo do esperado também, ou de acordo com o esperado. Porque se a inflação do produtor tá safe, ele não vai repassar para o consumidor. Em teoria é assim que funciona, mas não é bem assim que funciona. Mas deu certo. O CPI hoje veio abaixo do esperado. Por isso que o Bitcoin saiu aí de 89 na queda depois do payroll e bateu hoje aí quase 100 mil dólares novamente. Beleza, pessoal? Esse é o ponto macroeconômico. Dia 28, se eu não me engano, 29 de janeiro agora, a gente tem uma reunião do Banco Central americano. Não teremos corte da taxa de juros. Isso daí já é um índice dado pelo mercado. O mercado já se adaptou a essa ideia e beleza, o mercado está surfando outra narrativa agora que a gente vai entender. Primeiro eu quero falar com vocês o seguinte, setores que mais performaram nos últimos 7 dias, tá? Então quando a gente olha essa nova narrativa de DeFi AI, 90 dias, perdão, ele é o setor, o segmento que tem explodido a tampa do balão. E se você não assistiu esse vídeo que eu fiz aqui no domingo, assista, porque eu falei de 4 ativos aqui e todos eles já fizeram quase 100% de valorização de domingo para hoje, tá? 2 ou 3 deles ainda são muito pequenos ainda e podem explodir ainda inúmeras vezes. Assistam para você entender. Mas quando a gente fala de DeFi AI, é uma nova narrativa dentro de inteligência artificial, que ele traz uma inteligência artificial como se fosse uma espécie de chat GPT
que se une ao mercado de finança descentralizada. Basicamente, você tem um chat GPT para você conectar a sua carteira e pedir para que ele realize transações para você. Então, envie $10 para a carteira do CRIA. Troque uma Solana por um Bitcoin. Compre uma Solana quando o preço dela cair para $170. Então, ele abstrai essa complexidade, você não precisa saber utilizar uma corretora descentralizada, por exemplo, fazer uma compra, deixar uma ordem limite, ele faz tudo isso para você. Você só precisa dar o comando para ele. Mas assistam o vídeo, porque vocês não vão se arrepender, que é uma narrativa que eu acredito que vai seguir crescendo e é uma das narrativas aí que mais podem performar nos próximos dias e semanas, tá bom? O mercado só fala disso no momento. E quando eu falo que você foi enganado, você acabou vendendo seus bitcoins no momento de desespero, é exatamente isso que a gente vai falar. Long term holder e varejo. Primeiro vamos começar pelo varejo, tá? O varejão é a gente, pessoal. É quem transaciona de 0 a 10 mil dólares, é quem... Só que aqui o ponto de vista que ele traz do varejo é aquele cara que tá chegando agora no mercado, que ele é atraído pelo quê? Todos nós, quando entramos em cripto, fomos atraídos pelo preço. Muita gente entrou no topo de 21, muita gente vai entrar no topo nesse ano de novo. Por quê? Quando o Bitcoin está 108 mil dólares, todo mundo quer comprar. É muito fácil, mas é difícil segurar quando ele cai de 108 mil dólares para 89 mil dólares. Esse é o sentimento do varejo. O varejo ele se porta de forma sentimental. Ele é atraído pelo preço porque ele fica com FOMO, que é o medo de ficar de fora. Nossa, eu vou comprar Bitcoin porque ele vai bater $1 milhão. Eu vou ficar de fora? Você tá doido? Eu vou ter que comprar isso aqui. E ele compra topo depois que o Bitcoin já valorizou 10 vezes. Tá? E quando o Bitcoin corrige, que é uma manipulação de mercado, uma armadilha de urso, ele vende no desespero. Sai fora, isso aqui é pirâmide, ainda bem que eu vou sair daqui antes que eu tenha mais prejuízo. E é isso que aconteceu. Então, o short term holder, que é um investidor de curto prazo, liquidou mais de 4 bilhões de dólares no prejuízo nesses últimos dias. E quando a gente olha o volume do varejo, por que é interessante a gente olhar isso? Porque quando eu acabei de falar, o varejo ele marca topos de mercado. Ele é atraído por preços no topo. E quando a gente olha, por exemplo, o aplicativo da Coinbase, que no ciclo passado, quando o Bitcoin bateu o topo, ele estava em primeiro entre os mais baixados, inclusive tinha passado o TikTok, agora ele está em 137. Ou seja, ainda tem muito tempo para a gente andar, ainda tem onda para a gente surfar. Quando a gente olha o nível de interesse, né, de Bitcoin por pesquisa aqui no Google, ele está declinando. Em 2021 ele bateu acima de 100. Aqui na corrida do Trump, quando o Bitcoin saiu de 70 para cima de 100 mil dólares, ele disparou. Mas à medida que o preço caiu um pouquinho, se estagnou, esses investidores eles vão embora do mercado, eles saem no prejuízo do mercado. E isso aqui é bom para a gente, porque isso aqui é saída de liquidez. Quando a gente olha isso daqui, a gente fala, ainda tem chão para andar, porque daqui a pouco esse indicador vai estar aqui, ó. Vai ter qual que eu vou estar vindo falar e esse indicador vai estar aqui de novo. Eu vou falar, galera, abre o olho maior que a cara, tá ficando muito aquecido o mercado, tá na hora de realizar. Quando a gente olha a movimentação do retail, que é de 0 a 10 mil dólares, percebam como eles movimentam muito no topo de mercado. Topo de mercado, topo de mercado, um topo local que a gente teve aqui no ciclo no ano passado. Mas até agora, ó, o mercado de retail tá muito baixo. E agora, essa semana, eles foram expulsos do mercado. Quando a gente olha aqui, ó, a quantidade, né, o volume tradeado por esses caras, olha como é que eles estavam comprando topo de mercado aqui, ó. Olha como é que tá o volume de negociação deles aqui agora, no mesmo índice de 2021, que a gente explodiu logo depois, buscou um topo. E aí eles vieram comprar aqui, ó. Topo aqui novamente, topo aqui. Esses caras só compram topo de mercado. Se eles não estão comprando agora, se eles estão no FUD, que é aquele medo, dúvida, incerteza, esse é o momento para você estar se posicionando no mercado. Na verdade, esses últimos dias foram os melhores momentos, que foi o que aconteceu. Mais de 40 mil bitcoins saiu da mão de short term holders, investidores de curto prazo, para investidores de longo prazo, que compraram medo, compraram pânico, que foi incentivado em cima dos investidores de curto prazo. Quando a gente vem aqui no long term holder, esses caras estavam despejando o Bitcoin aqui, ó, na sua subida inteira, tá? Eles ficam despejando por meses, né? Até o topo do mercado. Percebam que essa linha preta é o preço do Bitcoin e a linha azul é a quantidade de Bitcoin que eles possuem, tá? E quando a gente olha aqui, ó, toda vez que a gente está em fundo do mercado, eles estão com o máximo aqui de quantidade de Bitcoins. E em topo de mercado eles realizaram tudo. Tudo não, obviamente, né? Mas realizam boa parte, tá? E assim o ciclo vai. E percebam que agora eles estavam num despejo muito grande e deram uma segurada no despejo. Na verdade, aqui, ó, eles acumularam 40 mil Bitcoins. Quando a gente olha as carteiras que tem entre 100 e 1000 Bitcoins, olha como é que aumentou o saldo, a quantidade de carteiras que possuem entre 100 e 1000 Bitcoins aqui nessa correção. Quando a gente olha carteiras que possuem aqui, ó, entre 1.000 e 10 mil Bitcoins, o mesmo movimento aconteceu, pessoal.
Tá? Enquanto os investidores de curto prazo, que agem pelo ponto de vista sentimental e emocional, estão vendendo em desespero, os investidores que agem de forma racional, eles estão acumulando em momentos de desespero e vendendo em momentos de euforia. Mas tem mais coisa que eu quero falar com vocês aqui, tá? Mas antes, pô, se você ainda não deixou o like aqui com esse tipo de conteúdo que eu tô trazendo para vocês, que eu só levo para a comunidade fechada, deixa o like aí, vai, meu amigo, ajuda a gente a entregar esse conteúdo aí para mais gente, chegar a 3.000 seguidores, que é a nossa meta aí desse mês, beleza? Próximos catalisadores. Isso aqui é muito interessante da gente olhar. Daqui a 5 dias, Donald Trump, primeiro presidente pró-cripto da maior potência econômica e bélica do mundo, assume. Isso aqui por si só já é um catalisador. No primeiro dia tem a demissão de Gary Gensler. Para quem não sabe, Gary Gensler era o presidente, ainda o presidente da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. O cara que mais puxou para trás o mercado cripto, que mais processou empresas cripto, que mais impediu projetos criptos de irem para frente. E vai entrar um cara pró-cripto no lugar dele. Pronto, um baita no catalisador. Mais um outro catalisador, expectativa de ordem de execução. Há uma expectativa, segundo o The Washington Post, grande essa expectativa, e o presidente Donald Trump, no seu primeiro dia, assine uma ordem de execução para o governo americano começar a comprar bitcoins e torná-lo uma reserva estratégica. Isso aqui pode desencadear um efeito dominó em diversos outros países que estão se posicionando nesse mesmo movimento. Isso daqui, pessoal, entendam o poder disso daqui. A administração do presidente eleito Donald Trump está formando um conselho consultivo de criptomoedas, visando incluir aproximadamente 24 CEOs do setor. Quando a gente fala 24 CEOs do setor, ele está falando do CEO da Coinbase, talvez o da MicroStrategy, que é o Michael Saylor. São esses caras que estão imersos dentro do mercado para poder auxiliar na formulação de políticas de ativos digitais, colaborar com o Congresso de Legislação do setor e trabalhar junto com agências como a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e CTFC, e o Departamento do Tesouro. Então isso daqui, pessoal, pode desencadear uma série de novas narrativas positivas para dentro do mercado cripto. E quando a gente olha o interesse institucional, ele está na lua, justamente por conta de toda essa política pró-cripto que está se desenhando para esse ano de 2025. Quando a gente olha o ETF de Bitcoin da BlackRock, para quem não sabe, a BlackRock é a maior gestora do mundo, mais de 11 trilhões sob gestão. Esse é o ETF mais bem sucedido da história. Em um ano, ele acumulou mais grana do que o ETF de ouro que existe há mais de 20 anos. Quando a gente olha o maior banco da Itália, ele acabou de se posicionar em bitcoins, assim como o JP Morgan, Morgan Stanley, Banco Itaú, Banco Bradesco. O Banco Itaú até 2 anos atrás bania conta de clientes que possuíam bitcoins. Olha como é que o jogo muda. Obviamente, uma questão regulatória por trás faz com que esse jogo mude, tá? E o Bitcoin, ele passa a ser o novo benchmark dos fundos de hedge. Esses fundos têm uma performance gigantesca, olha, 36, 35, isso aqui é muito pro mercado tradicional. E isso daqui passou a ser banalizado, porque hoje um monte de nerdola que possui Bitcoin e Ethereum na carteira tem uma performance aqui, ó, de 120%. Isso aqui passou a ser o novo meta. As pessoas querem performar mais do que o Bitcoin. E quando a gente olha o balanço de empresas privadas, empresas públicas, governos, países, China e Estados Unidos, cada um tem quase 1% da oferta total de Bitcoins. ETFs, grandes gestoras, todos eles acumulados já possuem 3 milhões de Bitcoins. Nós estamos falando de 300 bilhões de fucking dólares nas mãos desses big players. Quando a gente olha para a Bitwise, que é uma gestora que possui seu ETF também, ela trouxe um estudo aqui que ela fala que, historicamente, os ETFs, eles têm um primeiro ano mais fraco. E eles vão aumentando gradativamente. Cara, a gente teve um primeiro ano com mais de 30 bilhões de dólares de inflow para dentro do mercado cripto. Mercado cripto não, né? De compras de bitcoins por parte desses ETFs. E ela precifica aqui, ó, para mim, um otimismo até exacerbado, 36 bilhões de dólares nesse ano. Mas não dá para duvidar de nada nesse mercado. Michael Saylor continua acumulando. Isso aqui é o CEO da MicroStrategy, tá? O dono da MicroStrategy. Então, agora ele já possui mais de 450 mil bitcoins a um custo de 28 bilhões de dólares, que agora valem mais de 90 bilhões de dólares. Isso daqui eu tirei ontem, antes do Bitcoin dar essa pernada de alta novamente, pessoal. Então, esse é o cenário que está se desenhando. O institucional está querendo acumular cada vez mais bitcoins. E aqui eu não posso trazer para vocês, obviamente, né, que é alteração no portfólio, alocação, variação, isso aqui é exclusivo para os membros da comunidade. E eu queria trazer para vocês aqui uma breve conclusão, um resumo de tudo isso que eu falei e o que eu estou enxergando. Mas antes, pessoal, no dia 11 eu vou fazer uma super aula gratuita aqui chamada Multiplicação Cripto. Após essa aula,
as vagas para a minha comunidade Criptoqueria do Zero Investidor estarão abertas. Para quem já conhece, né, a nossa comunidade, acompanha a gente lá no Instagram, entra no link que eu vou deixar aqui embaixo, que é uma fila de espera, porque a gente vai dar um super bônus para os 20 primeiros, tá? A gente vai dar uma mentoria gratuita para os 20 primeiros que entrarem na comunidade. Lá você aprende desde o zero ao avançado. A gente tem 12 módulos. A primeira aula é a história do dinheiro e o último módulo é sobre airdrops. Então a gente pega realmente do zero ao avançado. Nós temos um time de suporte muito bom que funciona 24 horas por dia nos nossos grupos do WhatsApp, do Telegram, e a própria comunidade se ajuda bastante. Tem aula ao vivo 2 vezes na semana, no mínimo comigo. Uma aula essa daqui que teve no dia de ontem, a gente faz toda segunda-feira. Eventualmente a gente muda o dia porque na segunda a gente teve uma aula sobre fuga do leão, né? Um imposto de renda ali. Inclusive, a gente tem um módulo sobre isso lá na comunidade. E aí, nessa aula de segunda-feira, é ciclo de mercado, alterações na carteira. Toda vez que eu faço uma alteração na carteira, eu aviso na hora lá no nossos grupos o que eu comprei, o que eu vendi, o porquê, o percentual, tá? E qual que é a minha narrativa para esse case específico que eu acabei de alocar na carteira. E uma call toda quinta-feira, onde a gente interage aí com mais de 20 airdrops. Inclusive, hoje, a gente conseguiu pegar aí mais de 10 mil reais do airdrop da Júpiter na carteira da comunidade, beleza? Mais de milhares de dólares aí, airdrops a gente já acumulou ao longo desses anos. E aqui, agora, uma breve conclusão. Mas antes, né? Claro, o link está aqui embaixo, se você quiser entrar lá na nossa fila de espera. O mercado ao longo dessa semana precificou o pior dos cenários e foi para o pessimismo extremo. A gente tem um sentimento funcionando em forma de pêndulo, né? Ou ele está no otimismo exacerbado ou no pessimismo. E quando saiu os dados do payroll, ele foi para o pessimismo, né? Saiu do extremo otimismo que o Bitcoin ia bater $1 bilhão e foi para o pessimismo que o Bitcoin quebrou. E agora com os dados do PPI e do CPI, ele voltou para o otimismo novamente. E os investidores nesse período de curto prazo venderam mais de 2, na verdade foram 4 bilhões de dólares em prejuízo para os long term holders, que são investidores de curto prazo, que entendem esse movimento e são mais racionais. As instituições estão cada vez mais otimistas com o cenário cripto para 2025, com todo o arcabouço político pró-cripto que tem se desenhado com o posse de Trump. Amanhã todo o mercado estará olhando para o CPI, que saiu hoje no caso, tá, pessoal? Essa call aqui para vocês era para ter saído ontem, só que eu fiquei muito imerso lá na comunidade ontem e não consegui trazer aqui o vídeo para vocês, então estou trazendo hoje. Caso o Trump anuncie algo relacionado ao Bitcoin no primeiro dia após a sua vitória, isso pode se tornar um grande catalisador para a pernada de alta. Aqui um ponto bem interessante quando a gente fala de benchmark é exatamente isso daqui, né? O portfólio da comunidade criado em julho de 2023 já teve uma performance de 47 vezes frente ao Bitcoin, que performou 238%. Obviamente, muito por conta de centenas de milhares de airdrops que a gente conseguiu ganhar, tá, pessoal? A gente teve essa performance. Então, fica o convite para o dia 11, você assistir a nossa super aula Multiplicação Cripto e entra aqui no nosso grupo de fila de espera, caso você queira, né, tenha interesse em pertencer à nossa comunidade, para você poder ter a chance de ganhar essa mentoria gratuita. Tamo junto, fiquem com Deus. Amanhã vai sair um videozinho aí também sobre airdrops. Então, todos domingo, terça e quinta a gente tem vídeo. Hoje eu tô fazendo porque eu não consegui fazer ontem, que eu tava muito imerso na comunidade. Fiquem com Deus, tamo junto e vamos pra cima!